Dezembro é mês de retrospectiva, de relembrar o que aconteceu. E hoje eu chamei aqui dois amigos para nós conversarmos sobre o que nós vivemos em 2020. Hoje nós estamos fazendo aqui um quadro Entre Amigos. Estou aqui com o pastor Eduardo, com o Rodrigo. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, pastor. Boa tarde, boa tarde. Uma alegria estar com vocês. Nós hoje vamos conversar sobre 2020. Vamos fazer uma retrospectiva sobre aquilo que nós vivemos. Quem diria, Rodrigo, que nós, no dia 31 de dezembro do ano passado, naquele Réveillon aqui na igreja, iríamos imaginar, né, que teríamos um ano tão difícil como nós tivemos, né? Sim, a gente fez uma grande noite aqui, né, de virada, orando por 2020, um jantar bonito, muitas pessoas, tivemos até fogos pela primeira vez, fizemos algo na rua e nem imaginávamos quão difícil seria o ano 2020, verdade, foi realmente bem diferente do que acho que todo mundo imaginava. E aí, Eduardo, fizemos uma série de planos, planejamos retiros, eventos, congressos e tudo acabou tendo que ser readaptado. Nós fomos cancelando vários retiros aí e também lá no campus do Instituto Passos nós estávamos já no mês de março prestes a ter celebrações mensais, conseguimos fazer só 2 e depois tivemos que cancelar, né? Então foi um ano de surpresas, né? Um ano de muitas surpresas. E eu queria então iniciar aqui a nossa retrospectiva nos lembrando de quando começou a pandemia, que foi no mês de março. No mês de março a gente recebeu aquela notificação que não poderíamos mais fazer cultos presenciais. Nosso último culto presencial foi dia 16 de março. Por aí. E depois disso nós entramos no mundo online. Que lições nós tiramos desse período, né? Queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso, sobre, né, o que nós aprendemos, porque nós passamos praticamente de março a setembro, com tudo apenas online. Eu lembro de uma reunião, a primeira reunião do colegiado, também já pelo Zoom, ou pelo Skype, não lembro, e a gente, ali começando a imaginar o que a gente faria nesse tempo online, né? Quais seriam as primeiras ações, né? E uma das coisas primeiras que eu lembro é que a gente decidiu fazer lives, e lives diárias. Então, o pastor disse, vamos tentar fazer lives todo dia sobre um assunto e para poder juntar a igreja, dar uma satisfação de como nós vamos trabalhar e né, chamar a igreja para esse momento online. E ali a gente começou a fazer lives que nas primeiras semanas foi quase todos os dias e os cultos aos domingos, né? Então, eu lembro da gente estar assim inseguro sobre como ia ser, qual ia ser a resposta, quanto tempo ia durar. O pastor é uma pessoa que por um tempo achou que ia durar 2, 3 meses e que a gente ia voltar. Eu tinha certeza que até a Páscoa nós voltávamos, né? Um mês depois. Falando em Páscoa, nós chegamos a começar a ensaiar. Nós estávamos ensaiando um coral, preparando o teatro para a Páscoa, e quando veio ali essa notícia, a gente já teve que também parar a questão da Páscoa, né? Então, eu lembro que foi um tempo de incertezas, mas assim, pensando em nós, né, como liderança da igreja, a nossa ideia era se fazer presente mesmo online, para que não se dispersasse, né? E nós tínhamos que estar presente nas casas, com as pessoas, né, ali, para oferecer algo, né, como igreja, né? A ideia era a gente manter as pessoas unidas, né? Mesmo no online, né? E eu me lembro de nós termos pensado naquela campanha, o Convida 19, né? Para as pessoas estarem orando em família e convidando pessoas para orarem junto online, e também aquela campanha de oração que dura até hoje, né? De em ter os horários do dia nós orarmos juntos pelo Zoom ali, né? Também nós falamos de viralizar algumas coisas, porque até a nossa vinheta das lives é viralize o amor, viralize a comunhão, a solidariedade, né? Algumas também campanha de solidariedade do início ali também a gente fez, né? E eu me recordo que algo muito importante foi que a gente decidiu que nós íamos gerar conteúdos, que nós íamos gerar coisas inspirativas para a igreja. Então surgiu a campanha, o Convida 19, que era uma campanha para todo dia orar às 19 horas. Começamos a fazer lives diárias, depois fomos reduzindo, né? Vimos que era muito difícil manter diariamente as lives. Começamos a chamar convidados para vir falar na igreja, né, fazer conteúdos. E eu louvo a Deus que no final do ano passado a gente teve aquela percepção espiritual de investir na compra de novos equipamentos. Porque em março poucas igrejas estavam preparadas, né, para
oferecer conteúdos online, né? Nós éramos uma das poucas igrejas naquela época que estávamos entregando algo de qualidade, algo bem feito, né? Sim. Uma coisa que também aconteceu foi que nós tivemos que fazer um planejamento inédito do Celebrando Restauração, né? Todo online, e funcionou muito bem, graças a Deus, né? A gente teve uma boa adesão, tivemos, vamos dizer assim, foi a temporada com mais participantes que a gente já teve, né? E os cursos também online funcionaram muito bem, assim, né? Funcionaram com boa participação, boa adesão. Então, nós tivemos muitos cursos, né? Tu ministrou alguns, né? Quais uns 4 ou 5 cursos, né? Eu ministrei 2 cursos também. Foi muito especial. Eu também lembro que a realidade de quem vinha servir para gravar os cultos mudou drasticamente, né? Nós somos uma igreja que tem uma celebração contagiante, com muitas pessoas, né? Alegre, com muito louvor, né? E para a equipe que começou a ser escalada, tivemos que reduzir a equipe, não podíamos ter muitas pessoas trabalhando, até para se proteger, e começamos a fazer cultos, e foi bem difícil no início olhar assim para a igreja vazia, e achar motivação, né, totalmente em Jesus para fazer aquilo com alegria, porque tinha alguém lá que a gente não estava vendo, mas estava do outro lado da tela, estava lá atrás de um celular, atrás de um tablet, né? Mas com certeza foi um tempo de adaptação para quem pregava, para quem ministrava, né? O ambiente, faltava as pessoas, faltava o calor humano, a gente sentia falta uns dos outros, né? Então isso foi diferente também nesse tempo de gravar cultos após cultos, né, online só. E a Covid, ela trouxe para nós muitas incertezas, né? Até hoje nós não sabemos muito bem como lidar com algumas questões. E eu me lembro que no começo do mês de março, ali da pandemia, março e abril, a gente teve uma pressão. Haviam pessoas que não queriam que nós fizéssemos nem culto gravado aqui online, né? Achavam que aquilo era desrespeito, né? Que tinha que cada um ficar na sua casa, que tinha que fazer um culto cada um sozinho, enfim. E eu me lembro que uma das nossas atividades aqui como pastores foi mostrar para a nossa igreja que nós entendíamos que o trabalho religioso era uma atividade essencial. E eu me enxergava, assim como eu enxergava o Eduardo, o Rodrigo e os demais membros da equipe, como trabalhadores que estavam num serviço essencial, que era levar fé, esperança, né? E mesmo que isso trouxesse risco para nós, mas nós estávamos dispostos a correr o risco, porque nós nos enxergávamos como fazendo um serviço essencial, o que custou a ser compreendido, né, por alguns, mas eu acho que com o passar do tempo as pessoas foram compreendendo, até porque nós fomos vendo que aquela pandemia ia durar muito tempo. Se nós fôssemos esperar passar, nós temos que estar por muitos meses sem ter nenhuma atividade na igreja, né? Sim. E uma atividade que a gente precisa lembrar aqui foram os cultos drive-in ali também, né? Então foi um tempo ali de inovação, né? De ter bastante trabalho também, mudar todo um equipamento aí para poder apresentar aqueles cultos ali, mas também foi uma experiência bem importante, sim, bem interessante, né? Tivemos boas celebrações ali fora, né? O drive-in deu um trabalhão, né, Rodrigo? O drive-in exigiu da gente pensar diferente, porque a gente não tem um som para a rua, né? A igreja investiu num som, adaptando aí para botar para a rua, e tivemos uma equipe que trabalhou bastante. Para fazer um drive-in chegava a ser aí umas 6 horas de trabalho entre desmontar, servir, depois montar tudo de novo para domingo, né? Mas graças a Deus a gente tem uma equipe especial, né? A gente tem uma equipe tanto de filmagem, de louvor, equipe que está aqui para fazer o que precisa. Então esse foi um tempo também gostoso, trabalhoso, mas mais especial. A gente quis fazer esse encontro de tarde para facilitar, né, ainda mais a saída, a circulação. Interessante que sobre os drive-in, né? Nós fomos talvez a primeira igreja em Porto Alegre que fez um drive-in, né? Um culto nesse formato, né? E eu creio que o Passo da Areia, nesse ano de pandemia, acabou sendo uma inspiração para outras igrejas. A partir do que nós fazíamos aqui, outras igrejas replicavam, né? Nós acabamos cedendo aqui o nosso espaço para outras igrejas usarem. Teve pastores de outros lugares que vieram ver como nós gravávamos os cultos, como nós fazíamos os drive-ins. A campanha Convida 19 se espalhou por várias igrejas do Brasil afora. Então eu fico feliz que Deus nos deu criatividade, nos deu iniciativas que foram além dos nossos horizontes, né? Abençoaram também outras igrejas em outros lugares, né?
Outra coisa especial é o livramento que Deus deu, né? Porque a gente tinha uma equipe que era praticamente a mesma, servindo até para não ter uma rotatividade, ter um risco maior, né? Mas dessa equipe, pouquíssimas pessoas acabaram contraindo o vírus, então Deus nos protegeu. Deus honrou esse sacrifício, esse trabalho, né? Porque, né, a gente não sabia como é que era o vírus, estava todo mundo muito incerto ainda, né? Então Deus também nos guardou e foi dando os ok's para que a gente continuasse, né? E hoje é imensurável onde chegou todos esses cultos, todas essas lives, esses cursos, né? Onde pode ter ido, porque é algo que está na internet, então isso o nosso canal cresceu muito também, foi ano de investir no canal, mais pessoas chegaram, né? A gente fez algumas campanhas também. E lembro das campanhas de doação de alimento, né, pastor? Que foi uma campanha que foi lançada, e a de leite, né? Como a gente distribuiu, né, cesta básica, levando para pessoas muito, que a gente conhece, que a gente nem conhecia, né? 1.200, se não me engano. Foi muito especial esse tempo também. A gente doou muita cesta básica, né? A gente envolveu muita gente, depois doou muito leite, fizemos muitas ações pontuais, né? Enfim, tínhamos as pessoas também a fazerem ações pontuais. Então foi um movimento de solidariedade. Eu me lembro de um culto que nós fizemos aqui, deve lembrar, Eduardo, aquele culto que estava vazio aqui o auditório, e eu peguei uma cesta básica. Uhum. E eu estava falando sobre aquele texto, né, que aquilo que nós oferecemos para Jesus, né, o pouco Jesus multiplica, né? Inspirado ali no exemplo daquele menino que ofereceu os pães e os peixes. E eu disse, Senhor, multiplica essa cesta por 1.000, né? E multiplicou mesmo, né? A gente distribuiu mais de 1.000 cestas básicas ao longo daquele período, né? Agradeça o pouco, porque é a partir do pouco que Deus vai fazer o muito. Então eu quero agradecer por essa primeira cesta básica. Rodrigo, e você, Eduardo, nós nunca fomos treinados, né, no seminário e na vida para sermos pastores, ministros em época de pandemia, né? Eu não tive essa cadeira no seminário, na faculdade, então nós tivemos que nos reinventar. Não só nós, né? O Eduardo falando aqui da vida pessoal, né? Enfim, todos nós tivemos que nos reinventar nesse ano. E eu queria então terminar aqui, né, essa primeira parte aqui da nossa retrospectiva, né, falando um pouquinho sobre que lições ficam para nós, né, como igreja, depois de passarmos por quase um ano, né, fazendo cultos diferentes do que nós fazíamos, né, tendo uma outra logística, um outro envolvimento, outras preocupações, né? As preocupações agora eram se estava boa filmagem, se tinha boa internet, né? Se o pessoal estava recebendo em casa. O que vocês assim deixam assim de lições desse período? Eu acho que foi um tempo de muito aprendizado, porque realmente muitas pessoas não sabiam nem como achar o canal da igreja da sua TV para assistir um culto, não sabiam como entrar numa reunião no Zoom ou no Skype. Então, para muita gente, inclusive para mim, alguns, mesmo a gente, né, tem alguma intimidade, mas acabei me perdendo às vezes. Então, esse foi um tempo de ver isso, mas com um aprendizado assim, de valores, né? A gente o ser humano costuma dar falta de algo quando perde. Uhum. E como a gente passou a valorizar nosso jeito de ser igreja, o abraço, o nosso calor humano, os cultos frequentados com alegria no final, com aquele momento de adoração mais fervorosa, e como isso vai fazendo falta, né? Como estar com os irmãos. Várias pessoas me falaram isso durante a pandemia. Cara, que saudade de estar com o pessoal, que saudade de ver o fulano. E às vezes a gente vê outro, mas de estar juntos como igreja, né? O Ministério Infantil, que reunia aqui quase 60, 70 crianças, parou nesse tempo, não teve nada. Então imagina a falta que isso fez, né? Então, realmente valorizar isso porque a gente não tinha mais, mas ao mesmo tempo saber que o que nos une vai além do espaço físico, porque muitas coisas aconteceram e muitas pessoas continuaram ligadas e a gente continua sendo igreja de uma forma diferente, mas igual. Essa foi uma lição importante, Rodrigo. Nós descobrimos que é possível ser igreja mesmo em condições adversas. Verdade. Nós descobrimos, né, que nós éramos capazes de nos manter unidos, mesmo cada um na sua casa. Fizemos Santa Ceia online, fizemos, né, uma série de atividades online, e nós nos sentíamos ali conectados dentro do possível, próximos dentro do possível, né? E a igreja não perdeu a sua identidade, ela continuou se reunindo de forma diferente, né? Então eu acho que essa foi uma grande lição. Eu acho que nós passamos por um grande teste. O teste de que nós não somos uma igreja de programas, né? O que nos une não é apenas um prédio, não é apenas um culto. O que nos une é Jesus, é uma visão, é um movimento.
Eu acho que a gente também cresceu muito em quebrar alguns mitos, né, de que nós não poderíamos fazer um discipulado por vídeo. Isso era uma coisa que nós fazíamos assim bem fracamente, né, mas acabou que nós descobrimos vamos dizer assim, a facilidade de fazer isso, tanto os cursos quanto os discipulados e até o Celebrando Restauração, né, coisas que vão permanecer porque deram muito certo, né? Lembro também que a gente achava talvez que o louvor não seria algo online, é mais frio, é mais distante, mas fizemos lives musicais aqui com pedidos musicais de 100 músicas e horas de live, uma live missionária de 3 horas, onde tivemos respostas também financeiras, mas muito conteúdo, muitos vídeos, né? Uma live de aniversário também super animada, então a gente foi aprendendo a fazer, né? E fomos se arriscando, fazendo mais longo e do nosso jeito, né? Então acho que isso fica também de marca desse tempo online. Eu quero abrir aqui um coração para vocês que estão nos ouvindo. Eu já falei isso aqui para a equipe, né? Que quando começou aquela pandemia e quando eu vi que a coisa estava ficando séria, eu tinha muito medo do que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer, né? E eu quero dizer que até aqui o Senhor me ensinou muitas coisas. Uhum. Eu cresci na minha dependência de Deus, na minha confiança em Deus e cresci também na confiança da minha equipe, dos meus irmãos. Porque a igreja do Passo da Areia se mostrou uma igreja que atravessou esse deserto de forma coesa, de forma colaborativa, solidária. Eu quero agradecer aqui todo o envolvimento dos voluntários da igreja que trabalharam nas transmissões, na produção, nos bastidores, no louvor, no som, na retaguarda, na logística, os líderes de PGM, os líderes do Celebrando, os líderes do Ministério Infantil, enfim, de cada ministério da igreja que se desdobrou para manter a igreja em movimento. Então, hoje, eu chego em dezembro desse ano muito mais confiante que aquilo que Deus tem feito entre nós é muito mais sólido do que eu imaginava lá em março. Amém, verdade. Verdade, o pessoal teve que se adaptar e aceitou esse trabalho a mais, né, esse desafio a mais aí. E eu estava me lembrando daquele texto hoje, de que as portas do inferno não prevalecerão, né? A igreja segue em frente porque tem o sobrenatural de Jesus sobre ela, né? E enfrenta as dificuldades, né? E nenhuma dificuldade espiritual e nem física pode parar ela, né? Rodrigão, benção. Eduardo, alegria esteve com vocês. Atravessamos juntos, né? Vencemos, resistimos. Isso aí. Deus é conosco. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar a gente. Compartilhe esse vídeo. Deixe aqui o seu like, o seu comentário. E obrigado pela sua colaboração.